Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 8. Nós vamos ler a palavra e eu vou deixar então os avisos e também a apresentação para o final, que aqueles que estão para chegar, que foram convidados pela Mariana e pelo Haroldo, que vão apresentar o Davi, eles estarão ainda chegando, então nós vamos então ler a palavra do Senhor nesse momento. Neemias capítulo 8. Livro de Neemias, no capítulo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Eu creio que vai ser colocado ali, ô Vitória, vai? Também, ok. Neemias capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler até o verso de número 3. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos conferir uns outros versículos nesse mesmo capítulo. Então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, e você falasse com Deus, pedisse a Deus, para que fale ao seu coração nessa noite. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente não está lendo um livro para cumprir um momento do culto, não, a gente entende a importância desse momento. A gente entende que quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Deus abre o nosso entendimento nessa noite para que a gente possa compreender isso, para que a gente possa entender qual é o propósito que Ele tem para nós como igreja, como seus filhos e filhas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio de juntos lermos a Tua palavra com liberdade. Senhor Deus, e eu te peço que nesse momento, a Tua palavra, Senhor, ela seja, ó Deus, descortinada diante de nós. Possamos compreender a Sua vontade, possamos, Senhor, trazer essas verdades, não apenas para a nossa mente, mas para a nossa vida. Não sejam verdades que encham, Senhor, apenas o nosso conhecimento, mas que nos transformem, que mudem a nossa vida. É o que eu oro, e nesse momento juntos agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Diga comigo, Deus fala comigo nessa noite. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra, dessa mensagem que nós estamos lendo hoje, é um retorno à palavra de Deus. Nós ouvimos nesses dias, e isso daí não foi algo assim que as pessoas não ficam, não, nós vimos assim em massa, uma palavra trazida por um líder de renome da mídia esses dias, colocando em xeque o valor da palavra de Deus, colocando em dúvida a questão da atualidade da Bíblia. Então muitos de nós vimos aí a repercussão que isso gerou, de que a palavra seria insuficiente, de que ela precisaria ser reinterpretada de uma maneira assim, ler não apenas aquilo que está escrito, mas
as entrelinhas, é nas entrelinhas que a Bíblia tem a sua suficiência, e não nas linhas, e a gente não vê nada disso, irmãos. A Bíblia é e sempre foi, e sempre será a palavra de Deus. Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E eu creio no valor da palavra de Deus, e eu amo a palavra de Deus, e eu quero que a palavra de Deus esteja sempre diante de mim, como Deus falou ali com Josué: não te apartes do livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero? Não é lendo o livro de A, de B, de C. Lá, irmãos, livros são riquezas, a gente aprende, a gente cresce, mas a palavra de Deus você vai encontrar nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Quem ama a palavra de Deus, dá um glória a Jesus aí, em nome de Jesus. Irmãos, teve um homem, um filósofo que viveu lá nos idos de 1700, chamado Voltaire. E ele disse uma coisa intrigante. Ele escreveu isso. Ele era um crítico do cristianismo. E ele disse assim: em 100 anos, olha o que ele disse, parecia um profeta. Em 100 anos, a Bíblia deixará de circular. Em 100 anos, as pessoas não mais irão em busca da Bíblia. Ela deixará de existir. Ela será um livro apenas assim, colocado em vitrines, em museu, para uma pesquisa de algum curioso. Irmãos, esse homem morreu em 1778. Esse homem, filósofo, crítico do cristianismo, que proferiu que em 100 anos a Bíblia não mais seria um livro comprado, não mais existiria, circulando. 50 anos após a morte deste homem, a casa onde ele morava foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra. E lá na casa dele se tornou a sede da Sociedade Bíblica Internacional. E lá na casa dele eram impressas e distribuídas em toda a Europa Bíblia Sagrada. Você está vendo como é que é, irmão? Ninguém pode se levantar contra o poder da palavra do nosso Deus. Esse livro continua sendo a infalível, a inerrante e a eterna palavra de Deus para nós. Quem crê nisso, dá um glória a Jesus aí, meu irmão. Aleluia! E nós vemos aqui, irmãos, algo interessante. Nós vemos aqui nesse texto um povo assim inquieto, um povo inquieto por algo espiritual, uma inquietação, não inquietação da carne, mas do íntimo, do espírito, do coração. Você leu comigo que em determinado mês, no 7º mês, diz assim: estando os filhos de Israel nas suas cidades. Isso é interessante da gente mencionar. Você lembra que o livro de Neemias é um livro que fala de reconstruções, ou de reconstrução. A cidade de Jerusalém tinha sido assolada, destruída, e Neemias foi enviado para lá para erguer a cidade, construir os muros e levantar novamente aquelas cidades em ruína, aquela cidade que havia sido devastada. E é interessante, irmãos, porque o tempo passa, o povo reconstrói as muralhas. Aqueles que haviam voltado estavam já acomodados nas suas cidades. Estavam tranquilos. Presta atenção, irmão. Alguém que conquistou um sonho, alguém que trabalhou a vida toda, por exemplo, para comprar sua casa. Ele batalha, ele entra, ele pega empréstimo, ele junta, e ele consegue comprar, e ele consegue quitar, e ele agora tem a posse da escritura da sua casa, e agora ele diz assim: glória a Deus, estou em paz, tenho a minha casa própria. Era mais ou menos o sentimento que estava no coração desse povo, estando nas suas cidades. Ou seja, já era um tempo de tranquilidade, não mais aquele alvoroço para reconstruir os muros, não mais aquele alvoroço para dizer, e agora? Não, já estavam nas suas cidades. Tudo estava correndo bem, mas alguma coisa começou a borbulhar dentro deles.
alguma coisa começou a inquietá-los, e a Bíblia diz que eles se levantam, todo aquele povo se levanta como um só homem. Para quê? O que que levou esse povo a fazer isso, a sair da sua comodidade, do seu conforto, para ir para uma praça? O que eles estavam buscando, irmãos? Nós vemos aqui que, na verdade, essa era uma inquietação que vinha do Espírito Santo de Deus. Era uma inquietação que levava esse povo a não estar satisfeito apenas com as coisas terrenas, apenas com o bem-estar material deles. Eles sabiam que existia algo mais e que eles precisavam ir atrás disso. E eles vão ali, irmãos, a Esdras, a Neemias, e eles pedem algo a eles. Nós queremos a lei, nós queremos o livro da lei de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Era para dizer assim: deixa esse povo lá, nós já estamos bem, nós já estamos nas nossas cidades, mas algo estava ali pulsando, inquietando e deixando aquele povo assim como que sedento por algo mais de Deus. Irmãos, e é essa minha oração que faço nessa noite, é que Deus ponha uma inquietação no nosso coração, é que nessa noite a gente, por melhor que estejamos, você diz assim: pastor, eu estou bem, eu estou com meu emprego, eu estou recebendo meu salário, eu estou ali construindo, terminando, quitando a minha casa, ou já terminei, já quitei, e eu estou bem, e eu estou casado, e eu estou feliz, e amém. E você não se acomode com isso, você não se aquiete com isso, porque tem algo mais de Deus para nós, tem algo mais de Deus para mim, para você, e que nós precisamos despertar para isso, nós precisamos atentar para isso, assim como o povo. E o povo vai ali e diz: nós queremos a lei, nós queremos o livro, traz o livro para nós, traz a palavra para nós. Queridos, que nessa noite você seja inquieto pelo Senhor, e que você saia daqui dizendo: eu quero mais de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, e o que me chama a atenção, o que é que moveu esse povo, e o que é que isso trouxe para eles. E eu quero que você veja aí no verso 1, a primeira coisa, a unidade que esse povo tinha para buscar isso. Diz no verso 1 que esse povo se levantou como um só homem. Diga comigo: um só homem. Eles se ajuntaram, foi um ajuntamento voluntário. O povo diz assim: nós precisamos fazer alguma coisa, vamos todos juntos, como um só homem, num só propósito, nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar a lei de Deus, nós vamos dizer que como povo nós queremos mais dele. Irmãos, isso é tremendo, porque é o que Deus deseja. Deus não deseja, irmãos, que apenas uma parte do seu povo tenha esse desejo. Ele quer que todos nós tenhamos. A Bíblia diz em Efésios 4, que o desejo de Deus é que nós cheguemos à unidade da fé. Não é, irmãos, um grupo que está lá na frente e outro está lá atrás. Um grupo está queimando por Deus, um grupo está assim com sede, com fome de Deus, um grupo está dizendo: Deus, nós vamos te buscar até achá-lo, nós vamos te buscar até que o Senhor se revele a nós. E um grupo lá atrás, meio parado, meio frio. Irmãos, não é o desejo. O desejo de Deus é que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Cristo, que todos nós estejamos num só compasso, num só ritmo, numa só direção. É tão triste quando nós vemos pessoas, irmãos, você diz assim: o que é que está acontecendo? Parece que a pessoa perdeu o ânimo, parece que a pessoa perdeu o norte, a direção. A igreja está caminhando, a igreja está buscando, mas alguns parece que pegaram a direção oposta. Irmãos, Deus quer que todos nós caminhemos numa só direção. Qual é a nossa direção? É Jesus, é mais dele,
é viver a intensidade do que Ele tem para nós. É não nos acomodarmos com uma vida, aquela vida medíocre de cristão, sabe? Aquela coisinha parada, aquela coisinha, é só crente. Não, irmãos. Isso tem que queimar em nós, mas não é apenas em um, não é apenas numa classe, num grupo, é em toda a igreja. Deus está interessado em levar os seus filhos a viver essa unidade, esse propósito, esse mesmo ritmo de caminhada. Vamos buscar a Deus, irmão, vamos crescer em Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: vamos juntos, meu irmão, vamos adorar a Deus, vamos crescer em Deus, vamos crescer na fé, no conhecimento, na graça de Deus, mas é juntos em nome de Jesus, num só coração, como um só homem. E me chama a atenção ainda nesse texto, irmãos, a sede. Diz aqui o verso 1 que eles se reuniram em frente à porta das águas. Jerusalém, quando foi construída ou reconstruída, foram colocadas 12 portas na cidade. 12. Era uma cidade murada, então haviam 12 portas que ligavam quem estava de fora à cidade. Então existia, por exemplo, a porta do gado, existia a porta do peixe, existia a porta velha, existia a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da atribuição e a porta de Efraim. 12 portas. E aqui é mencionada uma porta. Qual era? A porta das águas. Então, irmãos, essa era a porta pela qual vinha o suprimento de água para a cidade. Isso é interessante, queridos, porque o povo está ali na praça, diante da porta das águas, de onde vinha o suprimento de água para a cidade. E eles estavam dizendo: nós queremos a palavra. Nós queremos a lei, nós queremos o livro. Isso nos ensina o quê, irmãos? Que nós precisamos ter sede. Se estamos diante da porta das águas, é porque há um povo com sede. Há um povo que está ali desejando mais, porque se não tiver isso, a gente morre. A gente pode ficar até 40 dias sem comer, mas não podemos ficar mais de 3 dias sem tomar água. Isso leva qualquer um ao óbito. Então, irmãos, a água é indispensável para a vida. A maior parte do seu corpo é constituído de água. Então, quando esse povo para em frente à porta das águas, eles estão dizendo: nós temos sede. Traga-nos o livro, irmãos, e como nós precisamos dessa sede. Como nós, irmãos, uma pessoa sedenta, ela vai buscar, ela tem até miragem. Já viu aqueles filmes de deserto? Está ali aquele povo caminhando no deserto, árido, cheio de dunas, de areia, e a pessoa começa a enxergar a água. Nem água tem, mas a sede é tão grande, que muitas vezes leva o camarada até enxergar água onde não tem. Irmãos, que Deus leve a gente nesse caminho, nessa direção, de sermos um povo que tem sede por Ele, que tem sede da sua palavra. Irmãos, quem tem sede não se acomoda até que ele seja dessedentado, até que ele seja saciado. Aquela mulher lá no poço de Jacó, ela disse: Senhor, me dá dessa água para eu beber, essa água que jorra em mim, que eu não preciso mais vir aqui buscar. E Jesus disse assim: eu tenho essa água, e essa água que eu tenho para te dar, você vai receber e nunca mais você vai ter sede. Irmão, Jesus não falava dessa água natural, a água que vem dele é a sua própria presença na nossa vida. Ele é a água da vida. Nós precisamos beber de Jesus, nós precisamos beber da sua palavra. Irmãos, Ele está olhando para nós nessa noite, está procurando quem tem sede dEle. Quem não tem sede, irmãos, fica inerte. Quem não tem sede fica acomodado, é aquele crente crítico, acomodado, que diz assim, sabe? Você conhece algum crente assim? Ele parece que se acomodou,
que esfriou. Irmãos, já uma pessoa sedenta, ele não perde oportunidade. Ele sempre vai querer mais. E ele vai buscar mais. E eu quero dizer que quanto mais a gente tiver sede, mais Deus vai derramar sobre nós. Quem quer mais de Deus tem que pedir a Deus: Deus, me dá sede, me dá sede. Deus não vai dar se a gente tiver saciado. Deus enche a alma faminta, Deus enche de bens a alma que tem sede, e que a minha alma e a sua alma esteja sedenta como a corça, pelas correntes das águas, que a gente busque intensamente essa sede na presença do nosso Deus. Deus, eu quero mais. Você pode levantar sua mão e dizer isso: Deus, me dá mais. Deus, eu quero mais. Irmão, se isso se perder em nós estamos assinando o nosso próprio atestado de óbito. E esse povo diz: nós temos sede, nós queremos o livro. Irmãos, uma outra coisa que me chama a atenção, preste atenção comigo, verso 3, é a disposição de tempo. Diga comigo, tempo. Olha o que diz a Bíblia, que eles ficaram, no verso 3 está aí escrito, que eles ficaram desde a alva até ao meio-dia. Esdras estava lendo o livro. E diz que tinha um púlpito naquela hora, um palanque, para que ele lesse perante o povo. E a Bíblia diz que ele leu desde a alva. A alva, irmãos, começa com o nascer do sol, até o meio-dia. E eu procurei hoje saber que horas amanheceu aqui na cidade de Contagem. Se você for procurar que horas aconteceu o amanhecer em Contagem. Exatamente às 4h48 da manhã. Então faz a conta comigo. Das 4, vamos arredondar para as 4h50. Das 4h50 até o meio-dia, quantas horas se passaram? Vamos arredondar para 5, para ficar mais fácil? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 horas. É isso mesmo? 7 horas. 7 horas. Ainda bem que tem gente boa de matemática. Vamos, presta atenção. 7 horas. Pelo que amanheceu em Contagem. Eles ficaram 7 horas. Não foi assistindo Netflix. Não foi tomando banho na praia. Não foi no clube. Foram 7 horas ouvindo a palavra. Irmãos, isso é algo que nos envergonha. Porque muitas vezes nós estamos num culto como esse, e quando o pregador começa a ler, muita gente já olha no relógio. E quando dá assim 30 minutos, alguns começam a ficar inquietos na cadeira. Mas não tem ninguém aqui assim, amém, irmão? Pela fé? Pela fé? Amém, irmãos? A gente já começa a dizer: não, está demorando demais. Imagine, irmão, 7 horas. O povo ali ouvindo, porque o povo tinha sede, o povo tinha desejo, o povo estava sedento por mais, e eles dispuseram de tempo, 7 horas ouvindo a lei, a leitura da palavra, 7 horas. Irmãos, isso para nós deve ser uma palavra de encorajamento. Nós que pegamos a Bíblia e lemos alguns versículos, 5 minutos de leitura, para muita gente já é algo exaustivo, cansativo, enfadonho. 30 minutos de leitura da palavra para muita gente é algo impossível de alcançar. Já fica com sono, já fica com o olho ardendo, já diz assim: nossa, tá bom. Meu irmão, o que é que está nos faltando? Se não sede, se não desejo verdadeiro. Alguns dizem que a igreja não precisa primeiro de um reavivamento. A igreja precisa de um reabibliamento.
A igreja precisa voltar para a Bíblia, para a palavra, para ter fome, para ter amor pela palavra de Deus. E quando eu tenho isso, irmãos, eu dou tempo. Eu dou tempo àquilo que eu amo. Eu dou tempo àquilo que eu priorizo. Se a palavra de Deus não é mais prioridade, eu não dou tempo para ela. Eu não dou tempo para nada que eu julgue fora da minha lista de prioridades. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: eu não tenho tempo. Pastor, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Já conversei com pessoas que diziam assim: eu sou capaz de ficar mais de 10 horas estudando para uma prova de concurso, mas eu não sou capaz de ficar 15 minutos lendo a Bíblia. Irmãos, isso para nós cristãos deveria ser um ponto a repensarmos. Qual é a prioridade que eu dou para a palavra de Deus? Qual é a importância que eu estou dando para a Bíblia? Se eu digo, se eu acredito, se eu afirmo, a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não estou nem aí para o que Deus quer falar comigo. Eu não estou nem aí para a voz de Deus, porque eu não tenho tempo. Quem tem sede, arruma tempo. Amém? Quem tem sede, arruma tempo. Diga comigo: quem tem sede, arruma tempo. Meu irmão, que Deus nos desperte e que nós possamos, a partir de hoje, gastar mais tempo com a palavra de Deus. Diga amém. Irmãos, que a gente possa priorizar isso. Tem gente que lê volumes assim, de livros seculares. As Crônicas de Nárnia, um volume assim, E lê, irmãos, tranquilo, mas quando é Bíblia, há dificuldade. Romances, mas a Bíblia, meu Deus, eu não consigo, eu fico, irmãos, isso daí precisa ser mudado. O povo tinha disponibilidade de tempo. Verso 3, olhe comigo ainda, o povo tinha total atenção para a palavra, diz que todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Vamos ler juntos? Todo o povo, verso de número 3. Já no finalzinho do verso 3, está aí? Ali, vamos lá. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ok, eles ficaram 7 horas ouvindo a lei, não foi? Você não contou comigo? 7 horas? Como é que eles estavam ouvindo? Irmãos, eu fico impressionado, eu estou daqui e dá para ver todo mundo. E tem gente que dorme e não tomba nem a cabeça. Consegue ficar, eu acho que cola aqui, irmão, fica durinho. Irmãos, e muitas vezes nós estamos assim, desatentos. A gente está diante de uma mensagem, de uma ministração da palavra, mas o nosso pensamento está no que eu vou comer quando eu sair daqui. Aonde é que eu vou pedir o lanche? Está no que eu tenho que pagar essa semana. Quando o Eutico não nos abraça. Lembra do Eutico? Quem lembra do Eutico? Eutico foi um jovem que Paulo pregou e a Bíblia diz que ele dormiu. E ele estava sentado numa janela, num prédio, no 3º andar. E a Bíblia diz que ele foi tomado de um sono tão grande que quando ele dorme, ele cai. Irmãos, tem gente na igreja que é assim. E nós precisamos repreender isso em nome de Jesus. O povo tinha ouvidos atentos. Eu quero, eu tenho sede, eu tenho desejo. Muitas vezes distraídos, irmãos. Muitas vezes, como dizem aí, em Nárnia. A gente fica em Nárnia. Está longe, sabe? O pregador está falando e a voz parece que é uau, uau, uau. A nossa distração. E aí saímos dizendo: como é que foi o culto? Não sei, lógico que não sabe. O povo tinha ouvidos atentos. Já a gente vê um povo aqui 7 horas ouvindo, mas ouvindo com atenção. A gente vê um povo que tem sede,
e que quer entender, e que quer conhecer, e que quer extrair riquezas dessa palavra. Irmãos, muitas vezes nós lemos como pessoas que não estão saboreando. Sabe quando a pessoa prepara um bom prato? Ele coloca os melhores ingredientes no prato, e a gente come como se estivesse comendo qualquer coisa. O chefe, ele vai dizer assim: joguei meu tempo fora, porque está comendo igual se come, não está dando, não está apreciando. Eu já vi gente que gosta de café mais do que eu, e é impressionante esse pessoal que prova café. Eles conseguem perceber os mais variados cheiros que um café pode exalar, e sabores. Às vezes dizem: pastor, para mim café é café. Não é, irmão. Eu já tomei café com notas de melancia e de romã. Você bebe, não é porque tem nada dentro dele, não, é o próprio grão que produz isso. Eu vi uma vez uma paleta de sabores que um café pode ter, de frutado a achocolatado, a caramelizado. O próprio grão pode destilar um sabor assim. Irmãos, e tem gente que toma café assim como se estivesse bebendo qualquer coisa, né? É tudo a mesma coisa, café é tudo a mesma coisa. Imagina, irmãos, a palavra, a riqueza que a palavra é. A gente precisaria ter olhos assim mais atentos, a gente precisaria ter olhos mais espirituais e dizer: Deus, fala comigo. Mas muitas vezes a gente lê, irmãos, como se estivesse lendo um jornal qualquer, sem se aperceber da riqueza desse livro. Precisamos um retorno rápido à palavra de Deus, amém, queridos? Nós precisamos voltar a nossa atenção, voltar a priorizar, voltar a ter sede, voltar a dar tempo. Irmãos, e o temor que esse povo tinha? Olha aí o verso 5, coloca para mim, Vitória, por favor. Olha o verso 5, o que é que diz? Vamos ler juntos. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Presta atenção. Esdras estava acima, não é porque ele era maior e superior a ninguém, não. Ele estava acima pela própria posição da estrutura. Ele precisava falar ao povo, então ele estava numa posição mais alta, só isso. Então, quando ele abre o livro, todo o povo, o que é que diz lá? Se pôs de pé. Veja, queridos, o que é que isso mostra para você? Quando Esdras abre o livro, o povo se põe de pé. Você já viu um general, alguém de alta patente, passando pelo meio do corredor do quartel? Todo mundo que está abaixo presta uma reverência àquela patente, porque é alguém de autoridade que está passando por mim. Quando Esdras abre o livro, o povo se põe de pé. Isso mostra para nós, irmãos, o respeito, a reverência que esse povo tinha pela palavra. Eu sei, queridos, que temor é muito mais do que uma postura física, porque é possível alguém ficar de pé. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra, em reverência à palavra de Deus. É possível ficarmos de pé e o nosso coração não ter reverência por essa palavra. A reverência vai mais do que uma postura, é óbvio. Mas, irmãos, é extremamente interessante observarmos isso. A palavra que estava sendo lida não era uma palavra qualquer. Há pessoas que vão desde uma falta de consideração, irmãos, assim ao livro mesmo, sabe? Pega assim, quando lembra no domingo, sacode a poeira, dá uma soprada nas páginas e diz assim: vamos lá comigo. Irmãos, mas não tem nenhum tipo de apreço durante a semana. Não tem nenhum tipo de apreço em observar, em ler, porque não adianta também eu ficar de pé e esse livro ser um livro esquecido para mim, essa palavra ser uma palavra descartada para mim. Não, eu preciso ter sim esse temor e dizer: Deus, eu sei que quando eu abro essa palavra, é o Senhor falando ao meu coração.
e eu dou toda a atenção, eu me nego a perder a atenção, eu me nego a sentir sono. Irmãos, eu tive um amigo que ele gostava de ler a Bíblia, e ele só tinha a parte da noite, quando ele chegava em casa, e ele disse assim, só tenho essa hora, mas é a hora que eu estou extremamente cansado. E ele disse que lia a Bíblia em pé, caminhando. Porque se ele sentasse, ele dormiria pelo próprio cansaço dele. Então ele disse assim, para eu não dormir, eu vou ler em pé. Porque a minha carne pode ser preguiçosa, mas não é burra. E se eu dormir, eu vou cair e meter a cara no chão. Ele disse que nunca pegou no sono. Nunca dormiu. É óbvio. Irmãos, e nós precisamos fazer assim. Nós precisamos ter temor pelas coisas de Deus. Temor pelas coisas que vêm dele. Prestarmos esse respeito, mas não é um respeito, volto a dizer, não é um respeito estereotipado, é só para constar que eu estou de pé, mas por dentro eu não estou nem aí, por dentro eu não estou nem indo nem vindo. Irmãos, nós estamos diante de um livro santo em que muitos irmãos deram a vida por ele, por esse livro que você tem aí com tanta facilidade. Muitos cristãos deram a vida por esse livro, para que ele chegasse até nós. Tem lugares, queridos, que esse livro não entra. Tem lugares que quando alguns missionários vão entregar a Bíblia, eles dão assim, tanta atenção, e tanta emoção, e tanta alegria, que parece que ele está dando assim, ouro para o povo. E eles pegam, irmãos, o livro e eles abraçam. Não sei se você já viu vídeos assim, quando o missionário vai entregar Bíblias em países que têm as suas portas fechadas para o Evangelho, e esse livro é levado a esses lugares, eles abraçam a Bíblia, como se fosse algo assim que eles não podem abrir mão dela. Há lugares, irmãos, que a Bíblia não entra e os irmãos têm pedaços da Bíblia consigo. Um tem o Salmo 23, o outro tem João 3, e cada um tem um pedacinho, porque foi a única coisa que conseguiram guardar. Foi a única coisa que não conseguiram tomar deles, porque eles esconderam. E na hora de reuniões, cada um pega o seu papelzinho ali com aquela porção pequenininha, rasgada da Bíblia, mas eles, irmãos, leem com tanto amor, eles leem com tanto apreço, irmãos, e nós temos a facilidade, eu acho que a maioria de nós, pelo menos 2 Bíblias nós temos em casa, e não somos capazes de dar pelo menos 15, 20 minutos para, com atenção, recebermos aquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, e esse movimento do povo à palavra, preste atenção, eu já estou caminhando para o final, mas eu não vou ficar 7 horas igual Esdras, mas eu quero que você dê atenção para mim, para você perceber o que é que isso gerou no povo, o que é que a Bíblia gerou no coração desse povo, que como um só homem se ajuntou junto à porta das águas, dizendo, temos sede. Esdras, e Esdras lê a palavra 7 horas consecutivas, e o povo de pé, atento, sem dormir, sem distrair, ouvindo a palavra. O que é que isso gerou? Primeira coisa, verso de número 6. Dá para colocar aí, Vitória? Verso de número 6, vamos ler juntos? Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Primeiro movimento do povo em relação àquele reabibliamento foi a adoração. A adoração genuína, irmãos, é aquela que parte quando o nosso coração está voltado para Deus e para a sua palavra. É uma adoração consistente, é uma adoração verdadeira, porque é uma adoração que me faz entender, compreender as verdades de quem é Deus na minha vida.
Irmãos, a Bíblia é para ser ingerida. E quando nós comemos, quando nós nos alimentamos da palavra, a nossa fé se torna mais firme, a nossa fé se torna mais sólida. Alguém diz: pastor, como é que eu posso aumentar a minha fé? Leia mais a sua Bíblia, leia mais a sua Bíblia, leia mais a sua Bíblia. Quanto mais lermos a palavra com uma ótica correta, com um coração voltado para Deus, meus irmãos, mais de Deus nós vamos conhecer. E quanto mais de Deus nós conhecemos, não é aqui, é aqui. Isso vai me levar a uma adoração verdadeira. Isso vai me levar a dizer: Deus, o Senhor é digno. O povo levanta as mãos, se prostra com o rosto em terra e adora o Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes a nossa adoração é tão indiferente, porque a gente não está assim, realmente conhecendo esse Deus das Escrituras. A gente fica assim movido apenas muitas vezes pela letra da canção, pelo ritmo da canção. Mas a adoração muitas vezes não entra aqui dentro. Porque muitas vezes o que está nos faltando é esse conhecimento de quem é o Senhor, de o que o Senhor fez por mim, pela minha vida. Estamos vivendo, irmãos, esse analfabetismo bíblico. E não tem como desenvolver uma adoração verdadeira se eu não conheço quem eu adoro. Eu estou igual aquele povo lá em Atenas adorando um Deus chamado Deus desconhecido. Deus não quer ser desconhecido, Deus quer ser conhecido. Ele se revelou a nós por meio de Jesus, e Ele se revela a nós todos os dias por meio da sua palavra. E quando nós recebemos a revelação de Deus, a gente não tem outra resposta senão essa: nós adoramos o Senhor, amém? Nós nos prostramos diante dEle e o adoramos. A outra resposta, o outro movimento, verso de número 9, eu quero que você leia comigo. A Bíblia fala, irmãos, de uma outra postura que o povo toma além da adoração. No verso 9, leia comigo. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo o quê? O povo fazia o quê, irmão? Chorava, ouvindo as palavras da lei. Irmão, veja o que é que a palavra fez no coração desse povo: quebrantou. O povo estava chorando quando era lida a palavra. Aquela palavra entrava, irmão, na alma. Aquela palavra dividia pensamentos, dividia o que estava errado, e o povo não teve outra resposta a não ser o quebrantamento. Quantos de nós não choramos mais, irmãos, quando lemos a palavra? A palavra não nos toca mais. A gente está meio petrificado, sabe? Meio insensível. A palavra parece que não mexe mais conosco. O que é que está faltando em nós, irmãos? O povo chorava ouvindo: Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso consertar o meu caminho. Deus, eu preciso tomar uma atitude diferente a partir de hoje. Irmão, se a palavra não nos quebranta, se a palavra não nos leva ao arrependimento, se a palavra não traz mais uma inquietação para vivermos algo novo e diferente, não é a palavra que mudou, foi o nosso coração que mudou. Deus continua falando conosco, Deus continua se revelando a nós, mas o nosso coração muitas vezes está tão insensível, e nós não estamos mais assim quebrantados diante da palavra de Deus. E esse povo chorava. Mas, irmãos, além da adoração, além do quebrantamento, eu quero que você observe o verso de número 10. Olha comigo, que coisa que parece incoerente. O povo estava chorando, sim ou não? Sim ou não? Estava chorando. Agora olha o verso 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas. Aí tem gente que já começou a se animar. Tomai bebidas doces.
e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Veja, irmãos, adoração, quebrantamento, mas agora há uma palavra de alegria. Depois do choro, irmãos, depois do quebrantamento vem a alegria. Quem se quebranta por Deus, quem se quebranta diante da palavra, o próximo movimento é de alegria. Porque Deus falou, Deus me quebrantou, Deus me mostrou que eu preciso mudar, mas agora eu entendo que o Senhor está me dando uma nova oportunidade, e eu preciso me alegrar nisso. Ei, irmãos, a palavra não vem só esmagando a gente não, a palavra vem corrigindo e vem nos levantando em seguida, a palavra vem nos dando um novo ânimo, a palavra vai nos mostrando, ei, tem esperança para você, tem uma saída para você, tem um caminho para você. Deus está disposto a caminhar junto com você, Deus está disposto a segurar a sua mão, Deus está disposto a levar você e eu a um caminho de transformação, de mudança e de bem-aventurança. Então não tem como a gente não se alegrar. A gente chora porque a gente olha para dentro, mas a gente se alegra quando a gente olha para Deus e a gente vê no Senhor que Ele não desistiu de nós. A gente vê um Deus misericordioso, a gente vê um Deus longânimo, a gente vê um Deus perdoador, que está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou te dando uma nova oportunidade. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor, Deus está alegre, e essa alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia! Irmãos, olha o que é que a palavra faz com a gente. Quem é crente tem cara de triste, tem não, irmão. Havia um pensamento muitos anos atrás que todo crente tinha que ter uma cara carrancuda para demonstrar santidade. Sabe, para demonstrar que é uma pessoa diferente. E ele colocava uma carranca, aquela coisa mais pesada. Irmão, ser cristão é ser, como diz o fundador da Adonep, nós somos o povo mais feliz da terra. Amém, irmão? Nós somos o povo, porque a nossa alegria não termina aqui. A sua alegria, irmãos, em Deus não termina aqui, não. Aqui é só um pouquinho do que a gente pode viver. Quem vai desfrutar da alegria que o mundo diz, no último dia do carnaval, não é à toa que... Brincadeira, viu, irmão? Mas a quarta-feira é de cinza. Não é não? Cinza fala de quê? De algo que acabou, que foi destruído, enfim. Eu sei que não é esse o contexto, mas dá para a gente fazer um paralelo. Porque a alegria acaba, irmãos. Quantos terminam a euforia de um carnaval nas cinzas da quarta-feira? Alegria que acaba. Quem põe alegria no dinheiro pode ficar triste no final. Porque a Bíblia diz que a gente não deve pôr a nossa esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Agora, irmão, quando a nossa alegria está em Deus, a nossa festa não acaba nunca. A gente pode ter dias difíceis, a gente pode ter dias de dificuldade, de perdas, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que nós nos alegramos no Senhor e não nas circunstâncias. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, quem coloca alegria na economia pode ser uma pessoa triste quando a economia é abalada. Quem coloca alegria no seu time, ele pode viver frustrações muito grandes. Quem coloca alegria nos seus relacionamentos pode viver uma tristeza profunda. Mas quem coloca alegria em Deus, ele não será frustrado, ele não será decepcionado e nem envergonhado, porque o nosso Deus não muda. A alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Aplaude o nome do Senhor Jesus, querido. Ei, Deus grande. Aleluia. Deus é maravilhoso. A gente chora, irmão, é porque Deus quebranta, é porque Deus
está tratando de coisas lá dentro da nossa alma, mas a gente se recompõe e a gente vê no Senhor o motivo maior da nossa caminhada, da nossa alegria, da nossa perseverança, é Ele. E a alegria do Senhor vai nos sustentando. E nesse verso de número 10 mesmo, a gente vê que a palavra produz até generosidade. Olha aí o que diz: enviai porções aos que nada têm preparado para si. Crente, irmão, cheio da palavra, ele é generoso. Ele não é muquirana. Ele não é suvina. Ele tem um coração aberto, porque ele sabe que tudo que ele tem vem de Deus. Então ele tem um coração aberto para abençoar, e eu quero aproveitar esse momento e lembrar aos irmãos que nós estamos arrecadando doações. O grupo de homens da nossa igreja está fazendo uma campanha para levantar doações, cestas básicas, para o Natal Solidário. Eles vão estar abençoando famílias no dia do Natal. Às vezes, irmãos, você está com a sua ceia já planejada, mas tem gente que não tem nada para servir nem hoje, imagina no Natal. Então nós estamos começando essa arrecadação, algumas cestas, algumas doações já chegaram, é todo mês de novembro, e eu quero que você entre nesse propósito, e aquilo que você comprar para você, compre para trazer também. Eu vou comprar o arroz, pastor, para a minha ceia de Natal, prato fino. Agora, para o que eu vou doar o... Como é o nome? É esse daí mesmo que ele falou. É aquele arroz, sabe? Que parece com outra coisa. Qualquer coisa serve. Não é para mim mesmo, é para quem está precisando. Quem está precisando, cavalo dado, não, já diz o ditado, cavalo dado não se olha os dentes. Não, leve qualquer coisa. E não tem que ser assim. É o que a gente gostaria de receber, a gente dá para o outro também. Preparai porções para os que nada têm preparado para si, leve para eles. A palavra do Senhor faz isso na vida da gente, irmãos. A palavra do Senhor nos torna pessoas gratas e generosas para abençoar. Eu quero dizer, irmãos, que a igreja, ela tem um potencial incrível para abalar o mundo. Mas por que isso não tem acontecido? Porque nós estamos distantes da palavra. Nós estamos longe da vontade de Deus. Quando nós nos aproximamos da palavra, nós nos aproximamos do coração de Deus. É como se a gente estivesse colocando o ouvido. Sabe, criança que quer ouvir o coração do pai batendo? Deixa eu ouvir seu coração, coloca o ouvidinho lá no seu peito. E fica imitando o que ela está ouvindo. Tum, 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 tum. O problema é se ela parar, né? Se ela tiver tum, tum, e não falar mais nada, então significa que a gente já foi. Irmãos, a Bíblia é assim, é colocar o ouvido no coração do Pai. É ouvir a vontade dEle. É conhecer o que Deus pensa. E é viver essa vontade na nossa vida. Irmãos, é por isso que nós amamos a palavra de Deus. A chegar um dia, irmãos, a Bíblia diz em Amós que haverá uma fome na terra, mas não é de pão, é da palavra. Só que o texto continua dizendo que eles vão buscar e não vão encontrar. Irmãos, eu temo por esse dia em que nós não teremos esse privilégio que nós estamos tendo hoje, de juntos chegarmos até esse lugar carregando Bíblias nas nossas mãos. E temos a liberdade de abrirmos e de nessa noite compartilharmos essa palavra. O meu medo, irmãos, o meu temor é de que esse dia, de que não possamos mais fazer isso, ele esteja mais perto do que a gente imagina. E a gente venha se arrepender, eu digo a gente igreja, da oportunidade que nós perdemos, de nos voltarmos mais para a palavra, para Deus, e dizer, Deus, eu vou mergulhar,
Eu não vou só assim, entrar e deixar o tornozelo na água, não. Eu vou entrar nessa água que cobre a minha vida. Eu quero mais. Eu quero ter mais sede. Eu quero orar com você. Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você que pelo menos quer dizer assim: Deus, eu quero sede. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente talvez esteja como esse povo. Eu acho que a gente está bem longe do que eles foram. Eu acho que 7 horas de pregação não ficaria ninguém. 7 horas, irmão, vamos passar 7 horas lendo a Bíblia. Eu tenho a impressão de que não ficaria muita gente. Eu estou sendo bem otimista, eu estou dizendo muita gente. Ficariam poucas, eu estou sendo otimista. Eu acho que nem poucas ficariam. Muitos diríamos assim, que desnecessário. Que tanto tempo tomado, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Fecha os olhos, em nome de Jesus. E faz uma oração aí a Deus. Faz uma oração, você que está em casa. Eu gostaria que você fosse sincero com Deus. Sincero como? Pai, eu não tenho essa sede que esse povo tinha. Isso é ser sincero. Pai, eu não tenho essa atenção. É só começar a pregar e eu já durmo. Eu quando leio a Bíblia já me dá sono. Eu não tenho interesse pela tua palavra. É ser sincero. Não adianta você dizer: te louvo, Senhor grandioso, pela tua grandiosa e inefável palavra. Não adianta falar isso. Deus sabe do nosso coração. Então é melhor ser sincero e dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Deus, nessa noite nos voltamos para Ti. Nos voltamos com o nosso coração, meu Deus, até envergonhado. Com vergonha, Deus, não é das pessoas, é do Senhor. Porque nós temos um tesouro nas nossas mãos. Nós temos um privilégio, Pai, que muitos gostariam de ter. E muitas vezes não valorizamos, meu Deus. Desde portarmos uma Bíblia, de termos a oportunidade de ter até muitas Bíblias na nossa estante, mas passarmos uma semana inteira e não nos voltarmos para essa palavra. Perdemos o amor pela Tua palavra, perdemos o amor pela Tua lei. Temos outras prioridades e quando nos colocamos para ler, já dizemos: eu não tenho tanto tempo. Meia hora, 40 minutos ouvindo uma mensagem é enfadonho para muitos de nós. Senhor, é com vergonha que nós admitimos o nosso pecado. Mas nessa noite, Pai, como igreja, nos voltamos para Ti, confessando a nossa própria fraqueza, o nosso próprio pecado. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, pelas oportunidades que perdemos, mas declaramos e oramos para que a partir de hoje, Senhor, algo mude dentro de nós. Meu Deus, nós oramos por sede da Tua palavra. Assim como o povo estava ali diante da porta das águas, ó Deus, simbolicamente aquilo representava a sede do povo. Deus, nos dá sede. Queremos chegar aqui e dizer: Deus, eu amo a Tua palavra. Queremos estar na nossa casa, pegar este livro e dizer: Deus, eu amo a Tua palavra. Fala comigo, Deus. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma Te deseja como numa terra seca, sem água. Eu preciso, Senhor, matar a minha sede. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Muda, Senhor, as nossas prioridades. Muda a nossa intenção. Senhor, que essa palavra gere quebrantamento em nós, que essa palavra gere alegria também,
Que essa palavra gere uma verdadeira adoração, por conhecermos não apenas a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Quanto mais nos aproximarmos de Ti, mais de Ti teremos, mais do Senhor conheceremos, mais a Tua revelação, Senhor, será poderosa para nós. Que assim seja, Senhor, na minha vida e na vida de todos os meus irmãos aqui nessa noite. Que assim seja na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Dá-nos o amor, dá-nos a sede, dá-nos o desejo pela Tua lei, pela Tua palavra, aquela que o Senhor disse: vai passar céus e terra, mas a minha palavra não vai passar jamais. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar o Senhor, querido, mais uns minutos, mais um instante. Feche os seus olhos, não se distraia com outra coisa, mas diga para Deus: eu te amo, Deus. Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida, Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha água, Tu és o meu pão, Tu és, Senhor, tudo para mim. Eu te quero, eu te desejo. Meu Deus, eu anseio por Ti, pela Tua presença. Aleluia, 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 meu Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Produz, Espírito Santo, em nós, Senhor, esse reavivamento pessoal. Ó Espírito Santo, produz em nós essa fome, esse desejo pela Tua presença. Em nome de Jesus, que nada mais nos satisfaça a não ser o Senhor, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor. Te adoramos, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se assenta mais um pouquinho, querido, já estamos caminhando aí para o final, mas eu preciso de mais alguns minutos. Nós vamos chamar aqui à frente a Mariana, o Haroldo, trazendo aí o Davi Luca, que será hoje apresentado ao Senhor. E eu convido também aqueles que foram convidados para fazer parte dessa apresentação, os familiares e os amigos que Mariana e Haroldo convidaram para estar participando aqui desse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa família, querido.